Voltei-me então para o leste e o norte e viajei ao longo do caminho verde. E não longe de Bri topei com um viajante sentado numa encosta junto à estrada, com um cavalo pastando ao seu lado. Era Radagast, o Castanho, que em certa época morou em Rosgobel, perto dos limites de Treva-Mata. É membro de minha ordem, mas eu não o vira por muitos anos. Gandalf, exclamou ele, eu te buscava, mas sou estranho nesta região. Só o que sabia que podia ser encontrado em uma região selvagem com o rude nome de Condado. Tua informação foi correta, disse eu, mas não digas desse modo se encontrares algum dos habitantes. Estás perto da fronteira do condado agora. E o que queres de mim? Deve ser urgente. Nunca foste viajante, a não ser que uma grande necessidade te impelisse. Tenho uma missão urgente, disse ele. Minhas notícias são más. Então olhou em volta como se a sebes tivessem ouvidos. Nazgûl, sussurrou ele. Os 9 estão à solta outra vez. Atravessaram um rio em segredo e movem-se para o oeste. Assumiram o aspecto de cavaleiros trajados de preto. Então soube o que temera sem sabê-lo. O inimigo deve ter alguma grande necessidade ou propósito, prosseguiu Radagast. Mas não consigo imaginar o que o faz observar estas regiões distantes e desoladas. O que queres dizer? Indaguei. Disseram-me que aonde quer que vão, os cavaleiros exigem notícias de uma terra chamada Condado. O Condado? Disse eu, mas afligi-me, pois os próprios sábios temem enfrentar os 9 quando estes estão reunidos sob seu chefe cruel. Foi outrora um grande rei feiticeiro, e agora domina um temor mortal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema e hoje nós vamos voltar para a Terra-média. Mas por que voltar? Se você não conhece o canal Falando Cinema e está caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, eu já fiz aqui 2 vídeos falando sobre os livros, sobre os filmes, sobre o universo da Terra-média criado pelo nosso querido J.R.R. Tolkien. A primeira vez que eu falei aqui foi sobre os principais acontecimentos dos livros que seriam abordados na série da Amazon, Anéis de Poder, e a segunda vez foi quando eu dei uma ideia para uma trilogia de filmes que poderia ser feita, que ia ser uma emenda perfeita para a trilogia do Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, que foi sobre a Batalha de Valinor. Então vai estar tudo aqui linkado na tela final do vídeo, tá passando aqui nos cards agora. São 2 vídeos interessantíssimos, cara, então vocês têm que assistir. E no vídeo de hoje a gente vai voltar para a Terra-média para falar sobre um personagem que, muito embora seja um tanto quanto conhecido, porque aparece na trilogia do Senhor dos Anéis, ele também é mencionado na trilogia de filmes do Hobbit, ele é um personagem que tem muito mais coisa que é mostrada nos livros do Senhor dos Anéis. O vídeo de hoje está muito incrível, então, para você me dar uma ajuda, porque esse vídeo vai dar muito trabalho, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E também deixa aqui nos comentários já as suas opiniões. Aproveita também para estar seguindo Falando Cinema nas outras redes sociais que estão passando aqui embaixo agora e também dá uma chance lá para o nosso podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube no formato de vídeo / áudio, mas que é principalmente publicado lá nas plataformas de áudio. Então se você tem Spotify, Google, se você usa o Google Podcast ou então Amazon Music, corre lá e escuta o Falando Cinema que dá uma força gigantesca. Então vamos lá, sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, na verdade serão nesses vídeos, porque a minha ideia aqui é transformar esse assunto aqui numa trilogia de vídeos aqui no canal. Nós vamos falar sobre o Rei Bruxo de Angmar, um inimigo que aparece, como eu mencionei, lá nos filmes do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Nazgûl, aquela coisa toda, mas ele aparece bem en passant, até na versão do cinema ele aparece bem menos, na versão estendida ele aparece um pouquinho mais, a parte dele com Gandalf, ele sendo vestido, mas enfim, ele é um personagem muito interessante, que aparece no Senhor dos Anéis, mas que ele é muito mais explorado nos apêndices do Senhor dos Anéis. Por quê? Para ele ter a importância que ele tem na época da Guerra do Anel, ele tem que ter sido importante no passado, já que ele é um dos 9 que receberam os Anéis de Poder. Então, nessa trilogia de vídeos, a gente vai focar nesse personagem e tem muita coisa épica, muita coisa bacana, muita coisa divertida, vai ter muita história, geografia, genealogia, treta de família, muito entretenimento, enfim, vai ser uma trilogia de vídeos incríveis, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai organizar aqui essa trilogia? Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai dar um panorama, um contexto, vocês sabem que eu gosto de contextualizar as coisas, né? A gente vai dar aqui um contexto geral sobre quem é o personagem, a origem dele, o que o Tolkien pensou
para a origem dele, a questão da ligação entre o que acontece no Senhor dos Anéis e nos livros do Tolkien. Enfim, a gente vai falar um panorama geralzão sobre o personagem. No segundo vídeo, a gente vai entrar de fato no reino de Angmar e nas primeiras batalhas do Rei Bruxo contra o reino de Arnor. E no terceiro vídeo, para a gente fechar, nós vamos falar sobre todas as peripécias, todas as aventuras e todas as guerras que o Rei Bruxo de Angmar travou contra Gondor, certo? Calma que não fica perdido. O que é Arnor? O que é Gondor? Quem que é esse cara? Eu não tô lembrando de nada. Calma, durante esses vídeos aqui eu vou explicar tudo direitinho, vou tentar ser o mais didático possível, porque eu sei que muita gente que assiste esses vídeos, inclusive eu não sou, por exemplo, um grande conhecedor, um crânio sobre o universo do Tolkien. Eu conheço um pouquinho assim dos livros, vou tentar criar esse conteúdo aqui para vocês, mas eu sei que muitos de vocês estão mais familiarizados com os filmes, as adaptações, tanto dos filmes do Senhor dos Anéis, trilogia do Hobbit e também agora a série da Amazon Anéis de Poder. Fica tranquilo que você não vai ficar perdido, você não precisa ter lido, ter um conhecimento não é igual o filme da Marvel, que você tem que ter visto a série, o filme, para você entender o filme que está sendo lançado. Não, aqui a gente vai tentar ser o mais didático possível para todo mundo entender e todo mundo ficar craque nesse personagem que é um dos mais incríveis e vocês vão entender o porquê que esse cara é tão brabo e tão importante lá na época da Guerra do Anel. Mas antes da gente entrar de fato aqui no assunto do nosso vídeo, eu quero deixar pelo menos 3 disclaimers. O primeiro eu já mencionei, eu não sou um grande especialista aí do universo do Tolkien, da Terra-média, do Legendário, então se porventura eu falar alguma besteira, alguma canelada aqui, pode me corrigir à vontade aqui nos comentários, tá? Desde que seja feita, como sempre que eu falo aqui, desde que seja feita de forma respeitosa, educada, civilizada, certo? Porque o Falando Cinema não é uma comunidade de ódio, é onde às vezes a gente dá nossa opinião, porque no final das contas o vídeo é só uma minha opinião, e vocês podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, e todo mundo se respeita, todo mundo às vezes pode dar uma rebatida, mas claro, tudo dentro do campo do respeito, sempre no campo da tolerância, tá? Não vamos deixar a nossa comunidade aqui tóxica, como a gente vê várias comunidades aí de outros youtubers por aí de cultura pop, beleza? Outro disclaimer que eu quero deixar é em relação aos spoilers, porque se a gente vai falar aqui, se a gente tá se propondo a falar tudo sobre o Rei Bruxo de Angmar, esse vídeo tá lotado de spoilers dos livros de Tolkien, então Senhor dos Anéis, um pouco do Hobbit, uma coisinha que outra aí dos outros livros, mas principalmente dos apêndices do Senhor dos Anéis. Mas por que eu tô falando desse disclaimer de spoiler? Já que é óbvio, porque a gente vai falar sobre os livros. O spoiler aqui que eu tô deixando essa ressalva é por conta da galera que tá chegando agora nesse universo, desse fandom do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do universo da Terra-média, por conta da série da Amazon, Anéis de Poder. Porque vira e mexe, eu vou mencionar aqui personagens que estão sendo introduzidos e apresentados lá na série da Anéis de Poder, que no futuro alguns deles aí não vão estar vivos. Então se eu mencionar o fulano de tal que já morreu há um tempão, pode ser um spoiler e pode atrapalhar a experiência de quem às vezes nunca leu os livros do Tolkien e está interessado na narrativa da série. Então, principalmente para você que às vezes não está tão familiarizado assim com a trilogia do Senhor dos Anéis, com a trilogia do Hobbit, mas que está chegando aí por conta do Anéis de Poder, esse vídeo aqui pode ter alguns spoilers que podem atrapalhar a sua experiência, tá? Eu tô deixando esse disclaimer nesse vídeo, mas vai valer para todos os 3 dessa trilogia, tá bom? E o último disclaimer que eu quero deixar aqui é em relação às pronúncias. A gente sabe que o Tolkien criou umas línguas aí, Quenya, Sindarin, Cusdo, a língua negra de modo que às vezes são meio difíceis pra gente aqui do Brasil pronunciar, certo? Eu vou tentar me esforçar ao máximo aqui para tentar fazer a pronúncia fiel e correta, mas cara, se porventura eu pronunciar algum trem errado, pelo amor de Deus, não me crucifique aqui nos comentários, né? Compreendam, porque às vezes é meio difícil algumas pronúncias de Tolkien. Mas então beleza. Nossa Deus, hein? Mas então beleza. Nossa, Jesus, hein? Ok. Nossa, eu espero que não tenha saído nada disso no áudio, porque tá um cara saindo com uma banheirada ali. Deixa eu contar, viu? Jesus, filho, vai! Pega o caminho. Mas então beleza, já que eu mencionei um vídeo que eu fiz aqui pro canal onde eu falo sobre os principais eventos dos livros do Tolkien que seriam abordados na série Anéis de Poder, vamos voltar um pouquinho no tempo para a época desse vídeo, desses fatos e entender o que estava acontecendo lá em Númenor na Segunda Era da Terra-média. Quando a gente assiste a primeira temporada da série Anéis de Poder, a gente vê lá Númenor já estabelecida, no seu apogeu militar, social, o seu ego já começando a se inflar, mas é claro que no universo de Tolkien tudo tem uma origem, tudo tem uma gênese, tudo tem um porquê de estar lá, certo? Isso que é o fascinante, isso que expande ainda mais o universo
da Terra-média, e o Tolkien era especialista em descrever, a ponto de vez em quando ser um pouquinho chato para vários leitores aí, não gostam muito da parte descritiva do Tolkien e tal, mas é porque ele imaginava a Terra-média, cara, com muitos detalhes, era um universo gigantesco. Mas enfim, de onde vieram os Númenóreanos, quem que é aquele povo, por que eles têm vida mais longa? Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso aí. Lá na primeira era da Terra-média, o principal inimigo que havia não era o Sauron, acredite se quiser, era um cara chamado Morgoth, ou então Melkor. Ele era o principal Senhor do Escuro. E o Sauron, onde é que estava o Sauron nessa época? O Sauron era só um tenente, era meio que um braço direito do Morgoth, mas ele que era o brabo, o inimigo a ser vencido. E o que aconteceu? O Morgoth, ele foi vencido, podemos dizer assim, no final da Primeira Era, na batalha conhecida como Guerra da Ira. E alguns dos homens, e quando eu falo de homens aqui, não falo de homem gênero, e sim de raça humana, alguns dos homens ajudaram os Valar, os Elfos, a galera toda a derrotar o Morgoth nessa última batalha da Primeira Era, que foi a Guerra da Ira. E esses homens, como recompensa pela ajuda deles contra o inimigo mortal, que era o Morgoth, ele tinha aliciado vários grupos de homens, principalmente lá no leste da Terra-média, e isso perdurou até na época do Sauron. Lembra? Os Lestenses, os Harad, aquela galera toda do leste ali, grande parte deles era partidária do Sauron, porque eles já tinham sido aliciados lá na época do Morgoth. Então, como recompensa pela participação deles na Guerra da Ira, os homens ganharam de presente dos Valar a Ilha de Númenor. Por isso que Númenor vira e mexe é chamada de Terra da Dádiva. E aí o que acontece? Os homens, eles tinham um tempo de vida limitado, basicamente como nós temos um tempo de vida limitado, certo? Mas como um presente, além do presente territorial que foi uma terra nova dada diretamente pelos Valar, eles passaram a ter uma vida estendida, prolongada. Não confundir isso com vida eterna. Os homens da Terra-média nunca tiveram vida eterna. Os Númenóreanos não têm vida eterna. Então, quando lá na série da Amazon você vê um cara normal falar que tem 200 anos, 300 anos, aquela coisa, não se assuste, eles não têm vida eterna, eles só têm um tempo de vida um pouco mais prolongado. E o que aconteceu com a galera de Númenor? Eles começaram a ter um sentimento meio que de inveja dos Elfos e dos Valar, porque eles tinham vida eterna, viviam lá em Valinor, em Amã, em terras imortais, um paraíso, aquela coisa toda, e eles, mesmo tendo uma vida maior, mais estendida em relação aos outros homens da Terra-média, acharam que a vida deles estava pouca. Pra você que não tá meio perdido nesse negócio de Valar, o que é Valar? O que é isso? O que você tá falando? Valar Morghulis. Gente, o Tolkien, o J.R.R. Tolkien, ele era cristão. E nas obras do Senhor dos Anéis, no universo da Terra-média que ele criou, ele também tem uma cosmogonia, ou seja, o mundo da Terra-média tem um deus único, né, que é o Eru, ou então Ilúvatar, e abaixo do Ilúvatar ele tem ali figuras, vamos dizer assim, figuras angelicais, que são subdivididas entre os Valar, que são os de maior grau, e os de menor grau, que são os Maiar, certo? Maiar plural, Maia singular. Valar plural, Vala singular. Para quem está mais familiarizado com os filmes do Senhor dos Anéis, a gente tem várias menções de Maias, que são esses de grau um pouco menor. Gandalf, Saruman, Radagast, Sauron, todos esses são Maiar, espíritos poderosíssimos, mas que são de um grau inferior. Então, se no decorrer do vídeo eu ficar falando Vala, falando Maia e tal, é essa organização que o Tolkien faz no universo dele, tá bom? E o Sauron, nosso querido inimigo aí da Terra-média, percebendo que os Númenóreanos estavam nutrindo esse tipo de sentimento de inveja, queriam ter vida eterna, queriam ter vida mais longa, estavam ansiando e ansiosos por esse tipo de coisa, o Sauron, que era muito astuto, percebeu essa fraqueza deles e falou: mano, agora que eu vou aproveitar para acabar com essa galera. E nisso o Sauron assumiu uma forma bela, que é uma forma de Anatar, que é o Senhor dos Presentes, uma forma élfica. E com esse disfarce de elfo e de bom moço, o Sauron conseguiu enganar o reino élfico de Eregion e fez os Anéis de Poder, como a gente está vendo lá no finalzinho da primeira temporada da série Anéis de Poder. Depois ele teve uma tretinha ali com Númenor, Númenor chegou arrasando os exércitos do Sauron. O Sauron fingiu que ele ia se entregar, foi levado como prisioneiro para Númenor e lá ele ficou só no veneninho para cima do rei. Ele sabia que os Númenóreanos tinham essa parada da vida eterna, queriam conquistar isso nem que fosse à força, e o Sauron, vendo isso, começou a jogar o veneninho ali na cabeça do rei, que já não era a cabeça muito boa, e como eu falei no vídeo que eu já mencionei, em um espaço muito curto de tempo, o Sauron saiu de prisioneiro do rei para conselheiro do rei. E aí, mano, Númenor se dividiu em dois partidos: o socialismo e o capitalismo.
Os homens do rei, que tinham essa parada da busca pela vida eterna e tal, e os fiéis, né, que era a galera que era fiel aos elfos, que tinha amizade ainda com os elfos, que respeitava Eru, respeitava os Valar, aquela coisa toda. E nesse período de divisão de Númenor, vários reis e rainhas passaram, uns perseguiam um pouco mais os fiéis, outros eram um pouco mais tranquilos em relação a eles e tal. Só que nesse meio tempo, os Valar, que eram, vamos dizer assim, essas figuras angelicais, começaram a mandar meio que recados pela natureza, recados pra galera de Númenor. Ó, se vocês ficarem aí desrespeitando a gente, negando a gente, foi a gente que deu essa ilha pra vocês, a dádiva da morte para os homens, ela é uma dádiva e não uma maldição no universo do Tolkien e tal. Mano, se vocês continuarem assim, vai dar ruim. E eles foram dando os recados e o povo de Númenor, ó, cagando e andando pra eles. E, mano, quando os fiéis viram, mano, vai dar ruim, foi nisso que grande parte dos fiéis foram e vazaram de Númenor, pegaram seus barcos e foram em direção à Terra-média. Porque no mapa da Terra-média, a Terra-média ficava mais no canto leste, aí nós tínhamos a ilha de Númenor a oeste, e mais a oeste nós tínhamos as Terras Imortais. Sim, no universo do Tolkien a Terra é plana, tá? Ainda bem que é ficção, não é verdade? E entre a galera que conseguiu fugir de Númenor antes que a ira dos Valar recaíssem sobre eles, nós vamos destacar aqui 3. O Isildur, o Anarion e o Elendil. Só que muito embora eles tenham sido bem-sucedidos em fugir da queda de Númenor, a viagem deles de Númenor para a Terra-média foi um perrengue atrás do outro, por conta de tudo que estava acontecendo em Númenor em si, e principalmente no mar, certo? Mesmo eles sendo da galera que era especialista em navegar, em navegação, os caras eram brabos assim do mar, mesmo assim foi um mó perrengue, a ponto deles, quando eles chegaram na Terra-média, eles foram jogados, mano, cada um para um canto. Depois que as coisas se acalmaram e eles se estabeleceram agora na Terra-média, o Elendil foi lá e fundou o reino de Arnor, com a capital sendo Anúminas, que ficava um pouco mais ao norte, enquanto o Isildur, junto com Anarion, fundaram o reino de Gondor, que a gente está um pouco mais familiarizado aí por conta dos filmes. Só que nessa época, diferente daquilo que a gente vê nos filmes, a capital de Gondor ainda não era Minas Tirith, e sim Osgiliath, que a gente também vê lá nas adaptações cinematográficas, que é aquela cidade que o Faramir volta lá para lutar, para tentar expulsar os orcs e falha, e quase morre, aquela coisa toda, né? Aquela cidade lá que fica meio que em ruínas na época da Guerra do Anel, é a cidade de Osgiliath, que é a primeira capital do reino de Gondor. Só que os Númenóreanos não se contentaram somente com esses dois reinos, eles também construíram várias outras coisas ali na Terra-média, como por exemplo os Argonath, que são aquelas estátuas gigantes que a gente vê lá na trilogia do Senhor dos Anéis, e eles também construíram a Torre de Orthanc, que é aquela torre que o Saruman fica. Aquilo lá não foi edificado pelo Saruman, e sim pelos Númenóreanos. O Saruman ele só ocupou aquele lugar ali. Bom, nesse meio tempo aí rolou todos os eventos da queda de Númenor, né? Os Númenóreanos eles foram até as Terras Imortais para desafiarem os Valar, muito sobre a influência do Sauron. Aí, mano, o negócio desandou de vez. Númenor foi totalmente afundada, só que o Sauron, muito embora tenha sido muito afetado pela queda de Númenor, obviamente o Sauron não morreu, certo? E quando ele soube que teve uma galera de Númenor, que ele odiava os Númenóreanos, quando ele soube que tinha uma galera que conseguiu escapar, obviamente o Senhor do Escuro não ia deixar isso barato. E é justamente nesse contexto que o personagem principal aqui da nossa trilogia vai entrar em cena. Mas calma, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Sauron assume a sua forma de Anatar, aquela forma élfica, ele consegue se infiltrar dentro do reino de Eregion, aquilo que a gente vê mais ou menos ali no final da primeira temporada de Anéis de Poder. Na minha opinião, o ponto mais fraco da temporada foi esse final totalmente apressado. Mas enfim, o que acontece? Nos livros, o Sauron, né, tem essa forma élfica, entra no reino de Eregion e através da influência, da magia do Sauron, ele faz os Anéis de Poder, certo? E desses anéis, 7 ele entrega aos anãos, lembrando que Tolkien, plural de anão, não é anões, e sim anãos, e essa estranheza ela é proposital. Aí ele deu 7 para os anãos, 9 para os homens, e os 3 anéis élficos eles fizeram em segredo e conseguiram se livrar da influência do Sauron. E pouco tempo depois, ele lá nas chamas da Montanha da Perdição, foi lá e fez um anel e tentou escravizar todo mundo. Por quê?
Quando eu falo aqui que o Sauron odiava os Númenóreanos, ele não gostava dos Elfos, gente, o plano de dominação do Sauron, Senhor do Escuro, ele envolvia todas as raças, ele queria ferrar com todo mundo. E a forja dos Anéis de Poder e o fato dele ter dado vários para os homens, alguns para os anãos, ter tentado enganar os Elfos e fez um anel depois, tudo isso foi um grande passo que o Sauron deu nesse plano de dominação global que ele tinha. E ele foi bem sucedido, pelo menos em partes. No caso dos anãos que receberam 7 Anéis de Poder, o Sauron teve muita dificuldade em conseguir escravizar a vontade deles. E a gente sabe que os anãos eles já são meio teimosos por natureza, né? Just where do you think you're off to? Not this time. This time you must stay, Gimli. Have you learned nothing of the stubbornness of dwarves? Então dá pra dizer que o Sauron não foi bem sucedido em escravizar a vontade dos anãos. Só que o que aconteceu? Os Anéis de Poder que o Sauron deu para os anãos deram para eles muitas riquezas, cara. Eles conseguiram prosperar grandemente por conta da magia e do poder dos Anéis de Poder. Só que, claro, tudo que é barato sai caro. E com essa prosperidade exacerbada, essa coisa toda, veio a ira e veio a cobiça. E para quem leu lá o livro do Hobbit, e também leu um pouco lá do Silmarillion, a história dos anãos, aquela coisa toda, sabe o quanto essa prosperidade e essa cobiça dos anãos trouxeram diversas tretas e problemas para eles. Então, muito embora o Sauron não tenha conseguido afetar diretamente os anãos, ele acabou conseguindo afetar eles de forma indireta. Já os elfos, o Sauron já não conseguiu logo de cara escravizar a vontade deles, porque quando eles colocaram os Anéis de Poder que o Sauron tinha feito para eles perceberam que ele estava querendo escravizar a mente, queria entrar na mente deles e tal, e logo eles tiraram os anéis, deram um jeito de guardar ou então de destruir, não sei, e eles fizeram os 3 Anéis de Poder que são dos elfos, eles foram feitos em segredo, porque eles não contêm aquela magia que o Sauron colocou quando ele fez a forja de todos os anéis. E justamente pelo fato do Sauron não ter conseguido escravizar a vontade dos elfos, que ele largou e desencanou desse trem de elfo, bom moço e tal, e partiu pra porrada com os elfos. Já no caso dos homens, eles foram muito simples do Sauron corromper, escravizar e dominar a vontade deles através de um anel. Por quê? Esses 9 homens que ganharam os Anéis de Poder do Sauron, eles eram reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. No caso dos homens, o principal efeito que os Anéis de Poder tiveram sobre eles foi o fato de que eles ganharam cada vez mais poder em seu tempo e principalmente longevidade. Alguns, aliás, vários, a maioria dos 9 homens que ganharam os Anéis de Poder não eram Númenóreanos, eram homens normais, certo? E eles começaram a ter uma vida tão longa, que a galera começou a achar que eles teriam de fato vida eterna. Só que assim como aconteceu com os anãos, o barato saiu caro. Então todos esses benefícios de poder, longevidade, entre aspas, vida eterna e outros poderes que eles começaram a ter, tudo isso veio com um preço, mano. E no caso dos 9, veio com um preço caríssimo. Para começar, por conta da longevidade dessa vida eterna que eles tinham, eles perderam totalmente a vontade de viver. Só que eles também ganharam meio que alguns poderes, como por exemplo, eles conseguiam ficar invisíveis, conseguiam percorrer várias distâncias sem serem notados pelos outros, mas ao mesmo tempo, mano, eles começaram a ter umas visões meio esquisitas aí de coisas que são invisíveis para os homens. E algumas dessas visões o Tolkien deixa bem claro que de fato algumas visões eram verídicas e outras eram meio que ilusões feitas pelo próprio Sauron. Já era o Sauron já escravizando e mostrando o domínio que ele tinha sobre esses caras. Nisso daí, mano, com o passar do tempo e da vontade, resistência, o bom coração ou então os maus desejos do coração desses homens, um após o outro foi caindo sobre a escravidão do anel, e nisso eles foram decaindo cada vez mais e mais a ponto de se tornarem totalmente invisíveis aos olhos humanos. Eles se tornaram espectros, por isso que eles são chamados de espectros do anel, ou então na língua negra de Mordor, Nazgûl. Desses 9 servos de Sauron, o Tolkien só revela a identidade, entre aspas, de 2 deles, o Rei Bruxo de Angmar, que é o nosso personagem principal aqui, e de outro cara que é o segundo em comando, que se chamava Khamûl, a Sombra do Leste.
Fora isso, a única dica de identidade que o Tolkien deixa em seus escritos é que 3 dos 9 Nazgûl eram Númenóreanos. E eu até acho que por conta dessa falta de informação nos escritos de Tolkien sobre a identidade dos Nazgûl, que a série Anéis de Poder na segunda, terceira temporada, cara, com certeza eles vão fazer uma adaptação para criar algum personagem que vai fazer parte dos Nazgûl. Mas veja, tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, da queda de Númenor, da forja dos Anéis de Poder, dos reinos em exílio, né, Arnor e Gondor, o surgimento dos Nazgûl, tudo isso, cara, tudo isso se passa na Segunda Era da Terra-média. Se você não tá muito ligado em negócio de Primeira Era, Segunda Era, Terceira Era e tal, vamos tentar resumir a questão aqui. A Terra-média dos escritos de Tolkien basicamente se passam em 4 eras diferentes. A Primeira Era, como eu já mencionei um pouquinho dela aqui, o principal inimigo era o Morgoth, e a Primeira Era termina com a derrota do Morgoth. Já a Segunda Era, que nós estamos focados nela aqui, sobre a questão do Númenor, os Nazgûl, Anéis de Poder, aquela coisa toda, tudo isso se passa durante a Segunda Era, e a Segunda Era termina lá na Batalha da Última Aliança, que é aquele prólogo que a gente vê lá nos filmes do Senhor dos Anéis. Depois disso nós temos a Terceira Era, que é onde se passa os eventos, por exemplo, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, e a Terceira Era termina com a derrota definitiva do Sauron, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis. E aí nós temos a Quarta Era, que se passa depois disso, onde tem pouquíssimos escritos ali do Tolkien, é mais uma questão de o que aconteceu com o Condado, o reinado do Aragorn, a morte do Aragorn, o restabelecimento dos reinos, aquela coisa toda. Enfim, tudo isso que eu tô falando, esses eventos da Segunda Era, da Terceira Era e tal, tudo isso é pra gente se situar cronologicamente nos acontecimentos, para vocês entenderem a importância e onde que o Rei Bruxo de Angmar entra nessa história. E já que nós já mencionamos aqui o nosso personagem principal, vamos dar uma focada nele. O Tolkien, ele não fala exatamente qual é a identidade, qual que é o nome do Rei Bruxo de Angmar. É Rei Bruxo de Angmar, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe muito bem as origens dele, mas muito se especula que ele faz parte de um dos 3 Númenóreanos que receberam os Anéis de Poder. Por quê? Porque os Númenóreanos são descritos no livro do Tolkien como os mais fortes dentre os homens. Então, se entre os 9 homens que receberam os Anéis de Poder, o Rei Bruxo era o mais forte deles, e os mais fortes dos homens são os Númenóreanos, dá pra gente fazer esse link, né? De fato, faz sentido ele ser um dos 3 Númenóreanos que receberam Anéis de Poder. Mas é bem verdade que essas questões, o nome dele, a origem dele, não são importantes, porque a importância do Rei Bruxo de Angmar não está no passado, e sim no presente. Por isso que a gente vai sair, dar um salto temporal. Vamos sair da Segunda Era e vamos entrar agora na Terceira Era. E com essa mudança temporal nós temos novidades, porque lembra que eu falei? A Segunda Era termina na Batalha da Última Aliança. E o que acontece nessa batalha? O Sauron, ele é derrotado. Só que o Sauron não é o único camarada a perder a vida nessa batalha. Dentre as pessoas, as inúmeras pessoas que perderam a vida, a gente tem que destacar aqui que 2 pessoas importantes aqui para nossa história morreram. Em primeiro lugar, o Elendil, que era rei e fundador do reino de Arnor, e também o Anarion, que era um dos reis e também fundador do reino de Gondor. Já o Isildur, que era o outro rei e também fundador do reino de Gondor, ele até sobreviveu à batalha, mas infelizmente ele acabou cedendo à tentação ali do Um Anel, não jogou ele lá na Montanha da Perdição e deixou o Elrond muito bravo com ele. Destroy it! Isildur! Então, se o mal do mundo ainda não foi extinto, obviamente que em algum momento o negócio ia voltar a dar problema, até porque não tem como o Sauron morrer, porque o Sauron é um espírito, então ele pode até ser destruído, pode ser derrotado, pode ser afetado, mas destruído por completo não tem como. E o negócio começou a desandar logo no começo da Terceira Era, não demorou muito para as coisas acontecerem. Olha só, 2 anos depois da Batalha da Última Aliança, e o Isildur manteve o anel com ele, o Isildur acabou sendo emboscado por orcs, e nisso, mano, morreu ele, morreu um monte de filhos, e o anel foi perdido no rio Anduin. E com a morte do Isildur, todos os pais fundadores dos reinos do exílio acabam morrendo. E aí você já viu aquela história do avô constrói, o filho usa e o neto destrói? Cara, no caso do reino de Arnor, foi exatamente isso que aconteceu. Só que essas tretas de Arnor não aconteceram imediatamente. Depois que o Isildur morreu, teve ainda 8 reis, e o último deles foi um cara chamado Earendor, que reinou, se não me engano, por 84 anos. E, mano, a partir desse cara que o negócio começou a desandar. Por quê?
Quando o rei Eärendil acabou falecendo, o filho dele, que é o Amlife, que é um nome difícil até de pronunciar... Mas homem é dicção agora, mano. Os homens... Ele começou a ter uma treta muito forte com os irmãos mais novos dele a respeito da sucessão do trono. E a treta deles foi tão forte, mas tão forte, que Arnor, que era um reino uno, passou a ser dividido em 3 reinos. Esse camarada, que é o Amlife, ele fundou o reino de Arthedain, enquanto os outros 2 irmãos fundaram os seus reinos, que é Rhudaur e Cardolan. Mas se você acha que simplesmente depois que eles dividiram a terra, beleza, cada um fica com seu canto, com seu reino, maravilha. Se você acha que isso aí resolveu a treta... Achou errado, otário? Não adiantou nada, mano. Mesmo depois que eles se dividiram em 3 reinos, eles continuavam tretando entre si. E uma das principais questões que eles viviam brigando é qual dos 3 reinos teria a posse do Topo do Vento. Lá no Topo do Vento ficava a Torre de Amon-Sul, onde ficava a principal das Palantir, que são aquelas pedras videntes. Lembra lá do Senhor dos Anéis aquelas bolas de cristal, entre aspas, né? Que o Saruman, que o Sauron ficavam usando, que o Pippin pega depois, aquelas lá são as Palantir, né? E uma dessas Palantir estavam lá na Torre de Amon-Sul, que lá no Senhor dos Anéis a gente vê lá a Torre de Amon-Sul já em ruína, certo? Lá o Topo do Vento, onde o Frodo é esfaqueado pelo Rei Bruxo de Angmar, nosso personagem principal, lá é a Torre de Amon-Sul. Dito isso, lembra que eu falei com vocês que o Sauron foi derrotado no final da Segunda Era e não morto? Pois é, galera, o Sauron é espírito, então não tem como ele ser derrotado 100% e ele de alguma forma deu um jeito de voltar. Só que o que aconteceu? Ele voltou esperto e sagaz, porque o Sauron era muito astuto. Ele ainda nutria um ódio gigantesco pelos Númenóreanos, queria extinguir eles da face da Terra, só que quando Arnor era unificada e Gondor estava muito forte, ele tinha tentado bater de frente com os 2 e se ferrou na Batalha da Última Aliança. Então, obviamente, o Senhor do Escuro não ia cometer o mesmo erro. Então, quando Sauron dá um jeito de voltar e ele quer continuar esse plano para erradicar os Dúnedain, ele faz um plano lento, devagar, mas muito bem pensado. E nessa época, quando o reino de Arnor já estava brigando entre si, já tinha um bom tempo, claro que o Sauron ia se aproveitar disso. Mas como ele ainda não estava 100%, ele decidiu que ele não iria cuidar da questão de Arnor pessoalmente, mas aí ele pegou e mandou o seu servo mais brabo, o Rei dos Bruxos de Angmar. Mas essa ascensão do reino de Angmar e as guerras do Rei Bruxo contra o reino de Arnor, a gente vai falar tudo sobre elas na segunda parte da nossa trilogia, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas no canal Falando Cinema, aproveita aqui embaixo para se inscrever, mano. E clica também no sininho para ativar notificações. Já que a gente tá falando que é trilogia, fica ligadinho aqui no canal, porque quando sair a parte 2, você ser o primeiro a ficar sabendo, pessoal. Deixa também um like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários também suas correções, suas críticas, suas opiniões sobre essa história. Você gosta, você sabia dessa contextualização do Rei Bruxo? Você acha que ele é um personagem maneiro? Deixa tudo aqui nos comentários e no mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!